se organiza para vir nos transformar. O Cristo já nos auxilia para a vida nova alçar. Ondas, jatos belos podem vir de nossas próprias mãos. Sentimentos triunfantes brotam naturais então. Vou por dentro me preparar pra sem rebeldia aceitar. Invencível expande o amor em fraternidade. Eu desejo apenas amar e todo mar de afetos cativar. Uma luz vem pra resplandecer dentro do ser para o Pai glorificar. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Amar é mais dar que receber amor, deixar fluir a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Dar que receber amor, a força divina em nós. Olá, amigos! Sejam muito bem-vindos a mais uma palestra da Concafras PSE. Em alguns momentos nós estamos iniciando a nossa reunião pública, mas antes de começarmos, convido vocês a acompanharem um vídeo sobre a realização da nossa Concafras, que será em fevereiro do próximo ano, em duas cidades, em Palmas, no estado do Tocantins, e em Paracatu, no estado de Minas Gerais. Escolha uma das duas cidades e confraternize as suas energias com irmãos espíritas de todo o Brasil e de algumas partes do mundo. São 4 dias de muita alegria, muito trabalho, muita coisa boa, que mudarão para sempre a vida de todos que participarem, assim como mudou a minha e de tantos outros companheiros que estão conosco. Vem você também para Concafras. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Sejam bem-vindos a Concafras, confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, o encontro de muita luz que acontecerá em 2024. A nossa Concafras será Concafras do Acolhimento, realizada nas cidades de Paracatu, Minas Gerais e Palmas, Tocantins, entre os dias 10 e 13 de fevereiro de 2024, com o tema Bem-aventurados os aflitos. Nós já estamos ansiosos, com os corações cheios de amor e de alegria. Já estamos sentindo a energia positiva desse grande encontro. Com Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão e com você. Então repita esse refrão, longe do nosso coração. Longe do nosso coração. Tristeza, mágoa e solidão. Tristeza, mágoa e solidão. Porque Deus é nosso Pai. Porque Deus é nosso Pai. E Jesus é nosso irmão, longe do nosso coração. Longe do nosso coração. Tristeza, mágoa e solidão. Sinta o nosso abraço. A Concafras 2024. Palmas e Paracatu te esperam. E Jesus é
é nosso irmão. Siga o abraço da Concafras 2024. Palmas e Paracatu te esperam. A gente pode sempre realizar. Vem que eu te farei um pescador de homens. Se perseverares, serás cefas pedra, onde a agonia do vazio medra, frutificarás a mitigar a fome. Quero ir contigo, mas receio as águas, temo afundar enquanto vais andando. Se no horto já pressentes tuas chagas, eu Tiago e João ao chão em sono. Como não bastasse, eis-me a ferir um soldado que te traz voz de prisão. Sou pequena ovelha atemorizada, balindo negação. Louvo a vida e tomo pela tua mão, e te levarei onde não queiras ir. Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas, Pedro, tu me amas. E tu que és a rocha, constrói a minha casa no coração do irmão. Ouve, Simão Pedro, morrerás em cruz. Não, eu não mereço essa distinção. Se depois do mestre martírios são troféus, e as mãos que ele tocou e os pés que ele lavou apontarão os céus. Vem que eu te farei um pescador de homens. Vem que eu te farei um pescador de homens. Muito bem. Nós esperamos todos vocês na Concafras. E antes de nós começarmos, em alguns minutos, nós estaremos começando a nossa reunião pública. Já separe o seu recipiente com água, pois ao fim da palestra, nós teremos o tratamento espiritual à distância e a fluidificação das águas. Fique conosco. Uma gota de chuva caiu, um riacho pequeno formou, o riacho transformou-se em rio, e no mar logo se completou. A semente também é assim, hoje é o fruto que a árvore dá. Todo gesto de amor tem um fim, que Jesus sabe multiplicar. A campanha que Ele criou, hoje é o pão de tantas multidões. A
gesto que nos trouxe aqui na maior confraternização. A campanha foi que demonstrou a importância do amor em ação. Hoje vamos cantar todos numa só voz. Obrigado, seu ninfo, por estar entre nós. Nós queremos dizer que valeu a lição, sua perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Perseverança, sua fidelidade, suas mãos no trabalho, sua fraternidade. Vamos então à nossa prece. Fechemos os nossos olhos. Deixemos Jesus nos envolver nas suaves vibrações da paz. Conquistemos a alegria de estar na companhia do Mestre Divino, por meio da oração que eleva a nossa alma. Jesus querido, nesta noite de bênção, Senhor, elevamos a Ti a nossa gratidão e te pedimos, Jesus, pois ainda somos tão pequeninos e frágeis. Abençoa, Mestre querido, os nossos lares. Abençoa, Senhor, as nossas famílias, bem como toda a humanidade. Que o teu amor e a tua paz se estendam sobre nós, Senhor, convertendo a tristeza em alegria, o desespero em esperança, a sombra em luz, e que a tua paz habite os nossos corações para sempre. Graças a Deus, que Deus nosso Pai seja louvado. Boa noite, Juscelia. Boa noite, Bárbara. Boa noite a todos. Eu não estou conseguindo te ouvir, Juscelia. Ué, tá ligado. Não está me ouvindo? Ainda não. Boa noite. Vamos continuar aqui. Daqui a pouco a Juscelia dá boa noite para nós. Bom, pessoal, então, hoje, nós estamos na nossa reunião pública, que é promovida pela Concafras PSE, em parceria com diversas casas espíritas dos mais diversos lugares do Brasil. E o tema da nossa palestra de hoje é extremamente importante. São reflexões em torno da pena de morte. E o tema será pena de morte ou de educação. Essa campanha educativa é realizada pelas mais diversas casas espíritas vinculadas ao programa Concafras por todo o Brasil e está sendo transmitida pela TV Mundial de Espiritismo, que produz esta programação. Sejam todos, mais uma vez, muito bem-vindos. Lembrando que ao final da nossa palestra, nós teremos um momento de fluidificação das águas. E hoje, nós iremos receber um palestrante muito querido, conhecido de muitos de nós, que é o nosso irmão
Revoredo, do Centro Espírita Irmão Áureo de Goiânia, que falará para nós sobre o tema pena de morte ou de educação. Seja muito bem-vindo, Revoredo. Ave Cristo, que nosso Senhor Jesus nos envolva a todos nesse momento. Meu nome é José Revoredo, sou do Centro Espírita Irmão Áureo e estamos aqui para conversarmos um pouco sobre um tema muito importante, um tema vinculado à campanha em defesa da vida, nesse caso, contra a pena de morte. Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre pena de morte. O que a espiritualidade superior nos traz quanto a orientações sobre esse tema. E a reflexão, ela se dará muito em torno do seguinte tema: pena de morte ou de educação. E nós vamos entender por quê. Bom, meus amigos, antes de mais nada, vamos nos arremeter aqui à época de Jesus, onde uma passagem também nos leva à reflexão quanto a uma pena de morte que havia sido efetivada não, havia sido promulgada ali pelas pessoas. E vamos recorrer aqui a João, capítulo 8, versículo 3, 5, 7, que é o que vai nos lembrar essa passagem de Jesus. Os escribas e fariseus conduzem uma mulher apanhada em adultério e a colocam de pé no meio. Na lei, nos ordenou Moisés serem apedrejadas tais. Portanto, que dizes tu? Lhes disse: quem dentre vós estiver sem pecado, atire sobre ela a primeira pedra. Essas foram as palavras de Jesus. Os que a interrogavam, ao lhe ouvirem a resposta, se foram retirando um, a começar pelos mais velhos, acabando por ficarem sós Jesus e a mulher, esta no lugar onde a tinham colocado. Jesus se ergueu e lhe perguntou: mulher, onde estão os que te acusavam? Ninguém te condenou? Respondeu ela: não, Senhor. Disse-lhe então Jesus: nem eu tampouco te condenarei. Vai, e daqui por diante não peques mais. Essa já é uma reflexão que deveríamos fazer quando fôssemos falar a respeito de pena de morte. Essa mulher tinha sido ali decidido, né, pelo povo, pelos costumes, pelas leis mosaicas, a ser acometida a pena de morte. E Jesus nos deu esse exemplo, nos fazendo refletir. Se algum de nós tivermos sem nenhum pecado, que atiremos a primeira pedra. Pensando assim, nós também não o faríamos. Emmanuel, no livro Paulo e Estevão, psicografia de Chico Xavier, ele tem uma frase muito interessante. Ele diz que o Evangelho é amor em sua expressão mais sublime. Ele, Jesus, não quer que se perca uma só de suas ovelhas bem-amadas, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida, nem determina a morte do pecador. O Cristo é vida. Olha que coisa interessante. E aí, nós podemos também refletir sobre essa situação, mais uma vez aqui, levado em consideração o tema sobre a morte, que alguém poderia determinar, né? Como, por exemplo, na pena de morte. Porém, o Cristo é vida e quer que todas as suas ovelhas bem-amadas sejam salvas, que não haja realmente a execução de uma pena como essa. Muito bem. Vamos aqui recorrer a um caso também psicografado por Chico Xavier, um caso de Humberto de Campos, com o pseudônimo de Irmão X,
Está no livro Cartas e Crônicas. Muito interessante essa reflexão. O título dela é Consciência Espírita, onde acontece ali um desdobramento de Allan Kardec e um momento de descanso do seu corpo físico, né? E ele estava na época que estava ali montando, né? Fazendo as perguntas do Livro dos Espíritos, né? Para surgir ali o Livro dos Espíritos. E esse caso é muito interessante, trazido aí para nós por Irmão X. Vejamos bem. Conta-se que Allan Kardec, quando reunia os textos de que nasceria o Livro dos Espíritos, recolheu-se ao leito certa noite. O codificador da doutrina espírita, durante o repouso, viu-se também fora do corpo, em singular desdobramento. Muito bem. Junto dele, identificou um enviado de planos sublimes, que o transportou de chofre, imediatamente, à nevoenta região, onde gemiam milhares de entidades em sofrimento estarrecedor. Soluços de aflição casavam-se a gritos de cólera, blasfêmias seguiam-se a gargalhadas de loucura. Atônito, Kardec lembrou os tiranos da história e inquiriu espantado. Quando Kardec viu, então, né, ficou atônito ali e imaginou na hora que fosse, provavelmente, os tiranos da história, e lembrou de alguns e fez a seguinte pergunta: jazem aqui os crucificadores de Jesus? O amigo do plano espiritual que o acompanhava disse o seguinte: nenhum deles, informou o guia solícito, conquanto responsáveis desconheciam na essência o mal que praticavam. Então, por mais que estivesse ali crucificando Jesus e que tivesse responsabilidade, sim, por esses atos, como diz esse nosso irmão, eles desconheciam na essência o mal que estavam praticando. O próprio mestre auxiliou-os a se desembaraçarem do remorso, conseguindo-lhes abençoadas reencarnações em que se resgataram perante a lei. E os imperadores romanos? De certo, padecerão nestes sítios aqueles mesmos suplícios que impuseram à humanidade. Olha o que o amigo disse. Nada disso. Homens da categoria de Tibério ou Calígula não possuíam a mínima noção de espiritualidade. Alguns deles, depois de estágios regenerativos na Terra, já se elevaram a esferas superiores, enquanto que outros se demoram até hoje, internados no campo físico, à beira da remissão. Aí Kardec continua perguntando, então, né? Acaso andarão presos nesses vales sombrios, tornou o visitante, né, Allan Kardec, os algozes dos cristãos nos séculos primitivos do Evangelho? De nenhum modo, replicou o lúcido acompanhante. Os carrascos dos seguidores de Jesus, nos dias apostólicos, eram homens e mulheres quase selvagens, apesar das tintas de civilização que ostentavam. Todos foram encaminhados à reencarnação para adquirirem instrução e entendimento. O codificador do Espiritismo pensou nos conquistadores da antiguidade, Átila, Aníbal, Alarico, Gengis Khan. Antes, todavia, que enunciasse nova pergunta, o mensageiro acrescentou, respondendo-lhe a consulta mental: não vagueiam por aqui os guerreiros que recordas. Eles nada sabiam das realidades do espírito e, por isso, recolheram piedoso amparo, dirigidos para o renascimento carnal, entrando em lides expiatórias, conforme os débitos contraídos. Então, dize-me, rogou Kardec emocionado, que sofredores são estes, cujos gemidos e imprecações me cortam a alma? E o orientador esclareceu imperturbável: temos junto de nós os que estavam no mundo plenamente educados quanto aos imperativos do bem e da verdade.
e que fugiram deliberadamente da verdade e do bem, especialmente os cristãos infiéis de todas as épocas, perfeitos conhecedores da lição e do exemplo do Cristo e que se entregaram ao mal por livre vontade. Para eles, um novo berço na terra é sempre mais difícil. Segundo é fácil de perceber, meu amigo, com princípios tão claros e tão lógicos, é natural que a consciência espírita, situada em confronto com as ideias dominantes nas religiões da maioria, seja muito diferente. Então, meus irmãos, é interessante que, nesse caso, que nós vamos parar por essa reflexão aqui, né? Mas o Humberto Campos nos comenta, né, que Kardec, ao acordar, então, acordou de súbito também e elaborou ali a pergunta, né, que é a pergunta de número 642 do Livro dos Espíritos, e que é comentado pelo Espírito da Verdade sobre isso, que nós devemos, ao conhecer, então, essas verdades, pô-las em prática até o limite de nossas forças, né? Mas, depois de raciocinarmos, então, nisso, porque a gente imagina assim, né? Todos aqueles que Kardec também pensou, provavelmente, muitos de nós pensaríamos, esse merece uma pena de morte, né? E foi o que Kardec imaginou em relação às dificuldades que eles se encontravam lá no plano espiritual, naquela região umbralina, naquela região de dores, né? Então, ele imaginou realmente todos aqueles que fizeram tanto mal, mas a espiritualidade ali orientou que, na verdade, eles não tinham a capacidade, assim, a responsabilidade, nós sabemos, ela também é diretamente correlacionada com a intenção, né? A intenção de muitos ali não era de fazer o mal pelo mal, não tinha uma consciência da espiritualidade, do espírito, das coisas espirituais, como outros, né? Que foi revelado aqui na lição. Muito bem. O que faria Jesus? Olha que reflexão interessante, trazida para nós, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, por Isabel de França. Não vos cabe dizer de um criminoso da seguinte forma: é um miserável, deve se expurgar da sua presença à terra. Muito branda é, para um ser de tal espécie, a morte que lhe infligem. Não, não é assim que vos compete falar. Observai o vosso modelo, Jesus. Que diria ele, se visse junto de si um desses desgraçados? Lamentá-lo-ia, considerá-lo-ia um doente bem digno de piedade, estender-lhe-ia a mão. É isso que Jesus faria. Então, meus irmãos, vamos buscar também uma resposta para essa reflexão, para esse assunto, para esse tema, no Livro dos Espíritos. Qual é a opinião do Espírito de Verdade? Na pergunta 760, ela traz o seguinte questionamento, né? Desaparecerá algum dia da legislação humana a pena de morte? A resposta foi: incontestavelmente desaparecerá, e a sua supressão assinalará um progresso da humanidade. Quando os homens estiverem mais esclarecidos, a pena de morte será completamente abolida na Terra. Que interessante, né? Então, daí a gente vê que isso é um progresso para a nossa humanidade, a abolição da pena de morte. Mas a pergunta 761 ainda reforça o seguinte questionamento: a lei de conservação dá ao homem o direito de preservar sua vida. Não usará ele desse direito quando elimina da sociedade um membro perigoso? Muitos pensam assim. Olha a resposta do Espírito da Verdade. Há outros meios de ele se preservar do perigo que não matando. Demais, é preciso abrir e não fechar ao criminoso a porta do arrependimento. Que interessante, né? Ver por esse ponto de vista é muito importante. Nós não devemos fechar a porta ao criminoso. Nós devemos abrir a porta do arrependimento. A possibilidade
dele reconhecer o erro que cometeu. Dentro disso, nós vamos agora, que vai nortear, inclusive, a questão que há pouco falamos, né, como título dessa reflexão de hoje. Foi feita a seguinte pergunta para Chico Xavier. O que respondeu Chico Xavier à seguinte pergunta contida no livro Mandato de Amor? De vez em quando, aparece alguém que, em virtude de algum problema social mais grave, a violência, por exemplo, pede a pena de morte. O senhor concorda? O que será que Chico respondeu, né? E olha que resposta maravilhosa. A pena deveria ser de educação. A pessoa deveria ser condenada, mas a ler livros, a se educar. Mas que as nossas casas punitivas, hoje chamadas de casas de reeducação, sejam escolas de trabalho e instrução. Puxa, que bacana, né? Essa visão. Então, por isso que lá no início comentamos, como título, né, da reflexão de hoje, isso. Pena de morte ou de educação? O que seria o certo? Chico Xavier nos deu a resposta aqui agora. A pena deveria ser de educação. A pessoa deveria ser condenada, mas a ler livros, a se educar. Então, que essas casas punitivas que ainda existem, porque também se investirmos muito na educação, nós poderíamos realmente, né, aumentar o número de escolas, diminuir o número de presídios em função da educação. Mas mesmo que isso acontecesse, essas nossas casas punitivas poderiam ser realmente casas de reeducação, né? Escolas de trabalho e instrução. Isso seria realmente fantástico, dando a oportunidade, abrindo a porta ao arrependimento. Essa reflexão nos conduz a uma outra, assim, maravilhosa, que traz o título de O Crime, aliás, o Criminoso e o Crime. Né? O crime e o criminoso, o criminoso e o crime. Essa reflexão está no livro Mestre da Educação, de Vinícius. Essa reflexão nos faz, no mínimo, pensar a respeito disso. O criminoso e o crime, qual que é a diferença? Quem devemos exterminar? O criminoso ou o crime? Olha que interessante. Vejamos por esse ponto de vista aqui, nos apresentado por Vinícius. No conceito que geralmente se faz do mal, sob seus vários aspectos, confunde-se o mal, propriamente dito, com aquele que o pratica. Essa realmente é uma lamentável confusão, né? Confundir o mal, propriamente dito, com aquele que o pratica. Dessa lamentável confusão advém não pequenos erros de apreciação, quanto à maneira eficiente de combater-se o mal. Então, não é pequeno esse erro, né, de apreciação. Por quê? Olha o que ele nos diz. Para bem agirmos em prol do saneamento moral, precisamos partir desse princípio. Olha que princípio maravilhoso. O crime não é o criminoso. O vício não é o viciado. O pecado não é o pecador. Do mesmo modo e pelo mesmo critério que o doente não é a doença. Assim como se combatem as enfermidades e não os enfermos, assim também se devem combater o crime, o vício e o pecado, e não o criminoso, o viciado e o pecador. Olha, é muito interessante refletirmos a partir desse ponto de vista. Poucas vezes a gente assim o faz. Realmente, quando a gente pensa assim, nós temos que exterminar a doença, a gente não pensa em exterminar o doente para acabar com uma doença. Não. Nós pensamos de tratar o doente para que a doença seja exterminada, e não o doente. Então, essa reflexão aqui realmente nos traz esse pensamento do que o que devemos combater na sociedade é o crime, é o vício,
é o pecado, e não o criminoso, o viciado e o pecador. E ele ainda continua. Eliminar a vida física do criminoso não lhe modifica o caráter, não lhe altera, numa linha sequer, o nível da moral. Despertar-lhe a sua consciência, elevar o grau de sua sensibilidade moral, eis o único processo eficiente no tratamento de tais enfermidades. E esse processo chama-se educação. Mais uma vez, a espiritualidade superior falando a respeito. Chico chegou a dizer, né, a afirmar que a pena não deveria ser pena de morte, deveria ser pena de educação. Aqui Vinícius também deixando claro que esse processo aqui de despertamento de consciência, de elevação do grau de sensibilidade moral que esse espírito precisa ter, é o único processo eficiente de tratamento para esse tipo de enfermidade, porque isso é uma enfermidade. E esse processo, então, chama-se educação. E tem mais, ele continua afirmando o seguinte: o mal não é intrínseco no indivíduo, não faz parte da natureza íntima do espírito, é antes uma anomalia, como são as enfermidades. Então, na essência, nós somos bons, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, nós somos formados pela substância divina. No fundo, nós somos bons. Mas muitos de nós ainda estamos mal. Aqueles que hoje estamos chamando de criminosos, eles não são criminosos, eles estão criminosos. Aquele que chamamos aí de doente, eles não são doentes, eles estão doentes. Então, é um ponto de vista importante da gente pensar. Talvez amenize mais e a gente procure melhorar a forma de ver, para poder dar a oportunidade para esses irmãos de se recuperarem. Vinícius continua dizendo que a benevolência, contrastando com a agressão, é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. A benevolência, contrastando com a agressão, né, o oposto da agressão, é o único processo educativo capaz de corrigir e regenerar o pecador. Esse é o processo educativo. Agora, quanto então à questão da educação do espírito, meus irmãos, nós precisamos aqui refletir sobre esse fechamento da lição. Para varrer-se o mal da face da terra, é preciso que se apliquem métodos naturais, conducentes a esse objetivo. O método natural é a educação do espírito. Então está aqui a solução. Educação do espírito. A pena, então, não deveria ser realmente de morte, e sim de educação. A educação e todo aquele processo, né? É o processo pelo qual nós podemos abrir as portas do arrependimento para aquele espírito que estava ou que está criminoso. Concluindo a reflexão, Vinícius diz o seguinte: a medicina jamais pensou na eliminação dos enfermos. Toda a sua preocupação está em curar as doenças, pois o processo deve ser o mesmo, em se tratando dos distúrbios que afetam o moral dos indivíduos. Então, nesses distúrbios, todos deveríamos estar buscando a eliminação desses distúrbios, a eliminação dessa perturbação, e não a eliminação do perturbado. E não se suponha, outrossim, que só os criminosos devem ser educados. A obra de educação é obra de salvação, é obra religiosa, em sua alta finalidade, é obra científica e social, em sua expressão verdadeira. Que bonito, né?
Que bonito. Então, a obra de salvação também é algo que a gente tem que imaginar, né? Essa obra de educação, ela realmente é obra de salvação. E todos nós estamos buscando esse salvamento. Todos nós estamos buscando essa salvação. E a gente busca, na conclusão, então, de Vinícius, quando ele afirma, então, a importância, portanto, da autoeducação. Aquela reflexão lá no início que fizemos, onde Jesus fez aquela pergunta crucial, né? Quem estiver sem pecado, aliás, a afirmação, quem estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Olha o que Vinícius conclui aqui com essa questão da autoeducação, porque aqueles nossos irmãos reconheceram que eles também haviam pecado, que eles também haviam cometido crimes. Então, por isso, não tiveram coragem de atirar a primeira pedra. E Vinícius conclui essa reflexão dizendo: eduquem-se a todos, cada um na sua esfera, até que a educação se transforme em cada indivíduo numa autoeducação contínua e ininterrupta. Que bacana, né? Na educação do espírito está o senso da vida, está a solução de todos os seus problemas. Na autoeducação. Essa deve ser a nossa grande preocupação, a nossa grande meta, o nosso grande objetivo, buscar a nossa autoeducação. Se assim fizermos, nós nos transformaremos. Muitas vezes, a gente ouve, né, nos tempos atuais, aquelas frases, né? Nós estamos em um período de transição planetária, e é verdade, né? Como nos afirmam os espíritos superiores. Estamos transitando num mundo aí de expiações e provas para um mundo regenerador. No entanto, muitos já passaram por essa transição do seu mundo íntimo. Talvez pudéssemos aqui lembrar de Paulo de Tarso, que começou a sua transição do mundo íntimo, o seu processo de autoeducação, naquele instante da entrada de Damasco, quando esteve de frente ao Cristo. E Jesus pergunta para ele, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? A sua entrada já no mundo regenerador, íntimo, inicia-se imediatamente com a sua pergunta a Jesus. Senhor, o que queres que eu faça? A partir dali, ele já estava vivendo um mundo regenerador em si. Fortemente o processo de autoeducação iniciou-se ali. Uma verdadeira transformação. Foi o que vimos em relação a Saulo e Paulo de Tarso. Não poderíamos também trazer essa mesma reflexão para Maria de Magdala, que iniciou a transição do seu mundo íntimo ao ouvir as primeiras palavras de Jesus. Ouvindo, encantou-se com aqueles ensinamentos, com aqueles conhecimentos. E podemos também afirmar, como nos diz os espíritos superiores, através das diversas obras espíritas, de que Maria de Magdala passou a respirar no mundo de regeneração, mesmo naquela época, passou a firmemente trabalhar em sua autoeducação quando foi morar junto aos leprosos, no Vale dos Leprosos. Né? Contraiu ali a lepra e também contraiu muita luz para o seu espírito. Ali ela já respirava um mundo de regeneração. Já estava num processo regenerador profundo, de autoeducação. Então, meus irmãos, quando formos pensar um pouquinho sobre a questão da pena de morte,
que possamos analisar por esses aspectos, que possamos compreender que nós temos que ser a favor da vida, em defesa da vida. Portanto, não é exterminando o doente que se extermina a doença. Não é se exterminando o criminoso que se extermina o crime. Temos que trabalhar para que o doente se recupere, para que esse criminoso também se recupere e se salve, facilitando, propiciando, viabilizando o seu processo de autoeducação. Reflitamos sobre isso e defendamos a vida em todos os aspectos. Que nosso Senhor Jesus nos envolva a todos. Muita paz. Que bom, né, Bárbara? Que palestra boa. Nós queremos agradecer ao José Revoredo pela palestra de hoje, que nos esclareceu que, embora vivamos a atualidade entre vários crimes, né, em situações em que vários crimes são praticados, prejudicando inúmeras pessoas, a prática de um outro crime, matando o criminoso, não resolve a problemática em questão. Tão somente liberta um espírito que continuará a viver e a influenciar outras pessoas a práticas criminosas. O espírito liberto do corpo físico, ele continua a viver e a agir. A pena não deve ser a de morte, mas a de educação do espírito. Isso mesmo. E se você gostou desta palestra e quer conhecer um pouco mais sobre este e outros assuntos, participe da Concafras PSE. A Concafras é um encontro espírita teórico e prático para a formação de trabalhadores, para a formação de voluntários espíritas e também para o nosso aprimoramento como espíritos eternos. A Concafras está na sua 68ª edição e vai acontecer dos dias 10 a 13 de fevereiro em 2 cidades do nosso país, em Palmas, no Tocantins, e em Paracatu, em Minas Gerais. E nós vamos assistir agora um vídeo com mais informações sobre a Concafras. As inscrições estão abertas. Acesse www.concafras.com. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. Mateus capítulo 5. Bem-aventurados os famintos e sequiosos de justiça, porque serão saciados. Sejam bem-vindos a Concafras, confraternização das campanhas de fraternidade Alta de Souza, o encontro de muita luz que acontecerá em 2024. A nossa Concafras será Concafras do Acolhimento, realizada nas cidades de Paracatu, Minas Gerais e Palmas, Tocantins, entre os dias 10 e 13 de fevereiro de 2024, com o tema Bem-aventurados os aflitos. Nós já estamos ansiosos, com os corações cheios de amor e de alegria. Já estamos sentindo a energia positiva desse grande encontro. Com Deus nosso Pai, Jesus nosso irmão e com você. Então repita esse refrão longe do nosso coração. Longe do nosso coração. Tristeza, mágoa e solidão. Tristeza, mágoa e solidão. Porque Deus é nosso Pai. Porque Deus é nosso Pai. E Jesus é nosso irmão. Longe do nosso coração. Longe do nosso coração. Tristeza, mágoa e solidão. Sinta o nosso abraço. A Concafras 2024. Palmas e Paracatu te esperam. E Jesus é nosso Pai.
2024. Palmas em Paracatu te esperam. A gente pode sempre realizar. Eu tô sentindo esse abraço bem apertado aqui. Então, Juscelia, você vai na Concafras? Sim, claro. Como deixar de ir, Bárbara? Isso mesmo, pessoal, não esquece. www.concafras.com, ok? Ok. Dado esse recado, passada essa informação, nós queremos dizer a você que se prepare, pois neste momento nós passaremos ao tratamento espiritual à distância. Tenhamos fé em Deus e a certeza de que seremos amparados e assistidos pelo Mestre Jesus. Acompanhe e mentalize, palavra por palavra, o vídeo que nos conduzirá no momento do passe. Após o tratamento, nós retornaremos para fazermos juntos a prece de encerramento. Jesus nos abençoe a todos. Nos preparemos para o momento do passe e fluidificação das águas. Coloque um recipiente com água limpa para ser fluidificada. Irmãos, não importa aonde você está, quais as dificuldades que está enfrentando, Jesus está sempre pronto para vir em nosso socorro. Coloque-se de maneira confortável, que lhe facilite a concentração e a receptividade. Respire lenta e tranquilamente. Inspire, expire. Inspire, expire. Encha seus pulmões de ar e solte bem devagar. Deixe que energias de tranquilidade e paz penetrem seus pulmões, circulem por todo o corpo. Sua alma, em harmonia com o corpo, se sente tranquila e em paz. Mentalizemos a passagem de Jesus. Dia claro, os raios dourados do sol iluminam a paisagem alegre de Cafarnaum. Casario branco, trepadeiras multicoloridas e pássaros saltitantes enchem a paisagem de otimismo. A notícia das curas atraía a multidão dos necessitados. Subitamente Jesus aparece, esguio e belo. A túnica desce-lhe até os pés. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos de males diversos traziam-nos, e ele, impondo as mãos sobre cada um, curava-os. Assim narra o evangelista Lucas. Mentalize Jesus se aproximando de você. Ele impõe as mãos amigas sobre a sua cabeça. Perceba que de suas generosas mãos cai uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do seu amor a te banhar. Derramam-se em sua cabeça, descem pelos ombros, banham todo o seu ser, te trazendo paz, serenidade, equilíbrio. Limpam todas as impurezas e te pacificam. Sinta estas águas te banhando, limpando. Respire. Mentalize agora Jesus como sol diante de você. Sua luz, seu calor te envolvem. Sinta as energias curadoras que emanam do Cristo em sua direção. Ele ouve as suas preces. Confie nele.
Seu amor é infinito e te acompanha e protege, oferecendo de tudo o que necessitas. Confie. Absorva as energias curadoras de Jesus. Sua luz te envolve. Sinta essas energias percorrendo todo o seu corpo. Sinta-se fortalecido e em paz. Senhor Jesus, divino amigo, estende as tuas mãos generosas, Senhor, e transforma estas águas em remédio para os nossos males físicos e espirituais. Guarda-nos, Jesus, em sua paz. Estende as vibrações de amor em benefício do meu lar, Senhor. Que aqui possa reinar a paz, a saúde, a tranquilidade. Nós lhe rendemos graças, Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Faça uso da água fluidificada. Que coisa boa! Como é bom tomarmos o passe. Queremos convidar a todos para a nossa prece final. Mantenhamos o nosso coração sereno, mantenhamos a proximidade vibratória com o Cristo de Deus. Senhor, nós te agradecemos os benefícios auridos aqui neste momento. Por meio dessa palestra tão esclarecedora, por meio dos ensinamentos que a doutrina espírita nos traz, nós queremos ainda te rogar, Jesus, auxilia-nos no caminho de crescimento moral e espiritual, dulcifica os nossos corações, a fim de que saibamos, Senhor, discernir em nossos julgamentos mais íntimos a respeito do nosso próximo. Não seja, Senhor, a nossa palavra acusadora, o nosso tom reprovador. Que nós saibamos lembrar de Ti em todos os momentos de nossa existência, principalmente naqueles momentos em que nos vemos em condições de avaliar o comportamento do outro. Que nós saibamos lembrar da Tua presença generosa, dos Teus ensinamentos, das tantas passagens evangélicas em que nos concitaste, Jesus, a perdoar. Graças nós te rendemos pela bendita oportunidade de aqui nos encontrarmos, à luz dos Teus ensinamentos de amor. Mantenha o nosso coração juntinho ao Teu, e que Deus seja para sempre louvado. Que assim seja. Que assim seja. Nós agradecemos muitíssimo a participação de todos os irmãos que estiveram conosco nessa noite e já deixamos o convite para a nossa próxima reunião pública. Nós gostaríamos de convidar todos para fazerem a assinatura do nosso canal, do canal da TV Mundial do Espiritismo no YouTube. Acesse, né, o canal e ative o sininho para não perder nada do que a nossa TV Mundial do Espiritismo produz e difunde. Assim você ficará informado de todas as nossas programações. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, ampare os nossos lares. Um grande abraço, meus irmãos, um grande abraço, Juscelia, e até a próxima reunião pública. Tchau, tchau. Até a próxima, Bárbara, até a próxima a todos. Tchau, tchau, fiquem com Deus. A semente do progresso está aí, bem na palma da sua mão. Pequeno gesto
sucesso que dão certo quando a gente faz com amor, unindo a fé e a razão. Basta sorrir, basta cantar, exteriorizar nossa grandeza. Tornando pedra pão, insulto perdão, deixando leve o fardo do coração. Com humildade, caridade, construir, consolidar a verdade. Um grande irmão, sem distinção, que faz espelho para a nossa perfeição. Então vem, mude sua história. Vem, vem, reforme sua alma. Nada é impossível quando se acredita. Tudo é a luz da seara bendita. Basta sorrir, basta cantar, exteriorizar nossa grandeza. Tornando pedra pão, insulto perdão, deixando leve o fardo do coração. Com humildade, caridade, construir, consolidar a verdade. Um grande irmão, sem distinção, se faz espelho para a nossa perfeição. Então vem, mude sua história. Vem, vem, reforme sua alma. Nada é impossível quando se acredita. Tudo é luz na seara bendita.